O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Um tema muito significativo que aparece na liturgia de hoje, sobretudo neste Evangelho, é a unidade. É um desejo que toda família tem, né, de ser unida, e também de uma comunidade, de um povo, de ser unido. Mas o que é a unidade? Nós, seres humanos, temos um corpo que é uma unidade. Cada órgão, cada parte do corpo tem uma função, tem um para quê. E se uma parte do corpo luta contra o corpo, ela acaba destruindo o corpo, ou então ela acaba deformando esse corpo, e ele vai perdendo a sua unidade, a sua integridade. Então, o corpo humano, que Paulo depois vai tratar quando for falar do Espírito Santo, né, dos dons do Espírito Santo, mas é um só Espírito, né? Não há outro Espírito diferente, não é o Espírito Santo de Deus que age. Assim também o nosso corpo, ele tem uma unidade belíssima e bonita de se ver, como que tudo aqui funciona em vista de que eu exista, de que eu caminhe, de que eu fale, de que eu ande. E se nós mexermos nessa unidade, nós ficamos debilitados. Há uma unidade também em nós, psíquica. Nós temos um psíquico que também habita esse corpo, e um espírito voltado para Deus. Tudo isso está integrado, unido. Quando eu, homem ou mulher, não aceito como eu sou, e quero ser diferente do que eu sou, eu perco a minha unidade, eu perco a minha integridade, e vou me desgastar em querer ser uma outra coisa que eu não sou. Por isso que é importante nós termos isso dentro de nós. Jesus, com seus discípulos também, trabalha nesta unidade, como Ele está unido ao Pai. Nós cremos que Deus é um só em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem a sua identidade própria, mas profundamente unido, de tal forma que
é um só Deus. Não existe 2 deuses, 3 deuses, mas um só Deus, porque eles estão profundamente unidos. E assim como o Pai ama Jesus, e Jesus comunica esse amor aos discípulos, ele reza. Isso é um lado muito bonito desse evangelho. Jesus naquele tempo, há 2000 anos atrás, já rezava por nós que íamos crer nele, pedindo para que nós fôssemos, estivéssemos unidos entre nós e unidos a Ele, que está unido ao Pai. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, que o nosso caminho de espiritualidade, quer dizer, o nosso caminho de fé é um caminho de unidade com Deus, de profunda união com Ele, porque se nós estivermos unidos a Ele, quem contra nós? Vamos dizer assim, quem contra nós? Se nós estamos unidos àquele que é o Todo-Poderoso. Então nós atingimos aí um grau de santidade, um grau de unidade com Deus tal que já muda um pouco o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, ao contrário, com uma vida muito mais potente ainda. Nós estamos beirando aí o domingo de Pentecostes e o Espírito Santo é aquele que nos une, é aquele que nos leva a uma única verdade. Unidade não é todo mundo pensar como eu penso. Unidade não é seguir uma cartilha rígida, onde não se respeita a liberdade de um e de outro, mas a unidade que Jesus pede dos discípulos e pede a nós também, é essa unidade da nossa fé em Deus. Fé de tal forma que nós não precisamos brigar um com o outro para dizer, eu tenho razão ou o outro tem razão, como muitas vezes acontece no nosso meio. E que na primeira leitura nós vemos Paulo enfrentando os dois, um que não existe anjo, não existe ressurreição, e outro que acredita que existe anjo, existe ressurreição, e Paulo, com a esperteza que ele tinha, ele coloca um grupo contra o outro, ao dizer que ele acredita na ressurreição, porque o anúncio que ele fazia era o anúncio de Cristo ressuscitado. Não é do Cristo morto, mas do Cristo ressuscitado. Do Cristo que morreu e ressuscitou. O Cristo que está vivo e está junto de Deus. Forma uma unidade com Deus. E o povo de Deus também forma essa unidade. Por isso que fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma fé, é estar unido àquele em quem creio. E quando nós estamos unidos a esse que cremos, tudo para nós é possível. Quando os cristãos se unem numa mesma fé, numa mesma atitude de busca de santidade e de viver a verdade, as transformações começam a acontecer. Jesus fala que se permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vós vão produzir muito fruto, porque eu vou me manifestar. Há essa comunhão profunda. Por que quando nós ouvimos uma pessoa falar, e ela fala de tal forma que a gente fica preenchido, a gente fica cheio, e vai dizer, nossa, o Espírito Santo falou em você hoje, né? Ou o Espírito Santo está nessa pessoa, ou o Espírito Santo envolve essa pessoa. A gente se alegra, porque há essa unidade, há essa comunhão com Jesus. E ele pede ao Pai que aonde ele estiver, aqueles que creem nele também estejam, para que participem da minha glória. Então a nossa fé, a nossa caminhada junto de Deus, a nossa caminhada dentro da igreja, é uma caminhada que busca essa unidade profunda, que começa pela fé. Crer em Deus. Crer em Deus, estar unido a Ele, buscá-lo, desejá-lo, estar na presença dEle, aprender com Ele, crescer com Ele, sabe, deixar-se ser formado por Ele, porque é Ele quem nos forma, é o Espírito Santo quem nos molda segundo Deus e não segundo nós. Nós temos as nossas opiniões, temos os nossos achismos, temos os nossos isso e aquilo, aquele outro. Hoje em dia
Sobretudo, cada um parece que tem uma verdade e quer impor essa verdade sobre os outros. Mas quem crê em Deus não fica brigando para ter razão, porque Deus é a verdade. E não precisamos nos preocupar com mais nada. É apenas acreditar nele, caminhar com ele e viver a vida que ele nos oferece. A vida do homem novo, não do homem velho. O homem velho se entra em discussão, entra em debate, o homem novo não precisa disso. O homem novo, ele sabe em quem ele acredita, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é Deus. E não tem que se preocupar com muitas coisas, mas permanecer fiel, permanecer unido àquele a quem professamos a nossa fé, que é o que Jesus pede aos discípulos, né? E nessa comunhão, nessa unidade, se revela o amor do Pai. O Pai amou o Filho amou os discípulos e os chamou de volta à comunhão com o Pai. Essa unidade profunda, onde as pessoas divinas não se confundem, mas elas se unem e se completam e levam à plenitude, que é o desejo de Deus para todos nós. Que nós não vivamos dilacerados, que nós não vivamos quebrados, que nós não vivamos sem identidade, mas nós temos uma identidade. Nós temos essa unidade de pessoa que de forma alguma deve ser violada, quebrada, porque perdeu a unidade, morreu, não tem mais significado de existência. Se eu me descaracterizo como pessoa, eu já deixo de ser pessoa, já não sou mais aquela integridade. Por isso que muitas vezes certos adereços que se colocam no nosso corpo, né, não é aconselhável, porque desfigura a nossa identidade de filho e filha de Deus, que fomos criados para a sua glória e não para a glória desse mundo. Que abramos o nosso coração a essa graça que Deus nos oferece. Aprendamos com Paulo também. Paulo achava que, quando Deus disse para ele, assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, quero que você dê testemunho de mim em Roma. Paulo podia ter pensado assim, lá em Roma eu vou coroar o meu apostolado, né? Vai ser um sucesso tremendo, conversões imensas, né? Porque chegou no coração do mundo, que é a cidade de Roma, mas ele vai lá algemado e fica preso. E ali ele experimenta, né, o que é sofrer pelo Evangelho, o que é dar a vida pelo Evangelho. E aos momentos mais maduros da vida de Paulo, foi quando ele estava preso em Roma, nas cadeias dele, como ele diz nas cartas, né? E ali ele amadureceu mais ainda, mais profundamente ainda, acolhendo sobre si as dores, os sofrimentos e oferecendo pela comunidade, para que ela cada vez mais fosse unida a Deus. Esse foi o fim de Paulo, onde ele derramou o seu sangue, como Jesus também, que depois de evangelizar, formar os seus discípulos, deu a vida por nós, para que nós tivéssemos essa vida em plenitude e vivêssemos ela com intensidade. E a partir de Roma, a igreja se expande para todo o mundo. Que Deus seja louvado e bendito. Por isso que nós cantamos, rezamos no salmo de hoje, o Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Não há outro no qual possamos ter verdadeiramente vida e vida em abundância, senão em Deus. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.